Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvir as múltiplas vozes da sociedade não é somente importante, mas um dever dos poderes constituídos em nossa jovem democracia. Essas vozes estão ecoando há muito tempo, sendo em determinados períodos amplificadas por movimentos de massa que ocupam democraticamente as ruas do Brasil, clamando pela audição atenta do Poder Executivo, do Parlamento e do Judiciário. O último fim de semana, senhor presidente, foi um desses períodos em que as múltiplas vozes da sociedade brasileira foram amplificadas, seja na sexta-feira, no dia 13 de março, mobilização, inclusive, que participei lá em Natal, quando milhares de trabalhadores e trabalhadoras ocuparam as ruas em defesa dos direitos da classe trabalhadora, da Petrobras, da reforma política democrática e da democracia, seja também no domingo, no dia 15 de março, quando uma parcela do povo brasileiro expressou seu descontentamento com o atual estado de coisas, no movimento onde também reivindicava o impeachment da presidenta democraticamente eleita pela maioria do povo brasileiro. O último fim de semana, entretanto, não foi o primeiro sintoma de uma crise de representatividade da sociedade política brasileira, nem tampouco o primeiro indício do acirramento da disputa político-ideológica no Brasil. Se resgatarmos o mês de junho de 2013, lembraremos que no movimento contra o aumento das tarifas do transporte público coletivo, lembraremos, aliás, senhor presidente, que aquele movimento contra o aumento das tarifas do transporte coletivo, desencadeou, em 2013, um amplo movimento de massas com pautas difusas que agregavam tanto as classes subalternas como setores da sociedade com maior poder aquisitivo, reivindicando igualmente a audição dos três poderes da República. Infelizmente, os principais veículos de comunicação da mídia empresarial brasileira, tanto em junho de 2013 quanto em março de 2015, não apenas censuraram determinadas vozes da sociedade, como amplificaram aquelas que se aproximam dos seus interesses políticos e econômicos, manipulando a informação a seu bel prazer. Mas nós, senadoras e senadores, que logicamente nos dividimos entre as mobilizações do dia 13 e do dia 15, sabemos que, independente de haver ou não espaço na mídia para as múltiplas vozes, não podemos tornar o Congresso Nacional surdo, nem impermeável aos múltiplos anseios da sociedade brasileira. Nenhum de nós, senhor presidente, pode se enganar e imaginar que as reivindicações expressas no dia 13 de março, por exemplo, na sexta-feira, dizem respeito somente aos interesses da esquerda, do campo democrático popular ou dos que apoiam o governo da presidenta Dilma. Assim também como nenhum de nós pode se enganar e imaginar que as reivindicações expressas no dia 15 de março, sob o guarda-chuva do pedido de impeachment, dizem respeito somente aos interesses da direita ou dos que fazem oposição ao governo da presidenta Dilma. Além disso, nenhum de nós pode esquecer que tanto em junho como em março de 2015, em que pese saudarmos, a vitalidade da democracia, o caráter democrático, das manifestações, o povo nas ruas, mas nós não podemos aqui também deixar de fazer um registro, senhor presidente, que tanto nas manifestações de junho de 2013 como agora, em março de 2015, nós testemunhamos também momentos onde lá estava expressa gestos concretos de intolerância política e de violência também. No último domingo, por exemplo, senhor presidente, diversas faixas e cartazes foram erguidas em diversos recantos do Brasil, clamando por uma intervenção militar, exigindo o fim dos partidos políticos como forma de combater o câncer da corrupção, retirando da lata de lixo da história o fascismo. A grande mídia tratou de tratar essas expressões como sendo minoritárias
e isoladas, mas não foi o que assistimos na Avenida Paulista, onde um agente do antigo DOPS foi convidado a discursar como um símbolo a ser idolatrado. Quero ainda também, senhor presidente, aqui fazer um registro de outro momento de intolerância, né, de violência. Me refiro na manifestação de domingo, senhor presidente, a uma faixa onde lá estava escrito: basta de Paulo Freire. Na manifestação de domingo. Essa faixa, senhor presidente, eu tenho certeza que doeu, né, no coração, né, dos professores e professoras do Brasil inteiro e do mundo. Confesso que quando vi aquela faixa, na condição de professora que sou, me impactou profundamente. Mas quero aqui, senhor presidente, acreditar que, até na condição de professora que sou, eu quero aqui ser tomada, né, do sentimento que só posso interpretar como aquela faixa como tendo sido escrita por alguém que não tem a menor ideia nem a noção de quem foi e qual a importância que Paulo Freire teve para a educação brasileira. Volto a dizer, senhor presidente, na condição de professora que sou, só posso interpretar que aquela faixa tenha sido escrita por alguém que não tem a menor ideia, né? Que não conhece a biografia, a trajetória, né? A dignidade, a luta, o compromisso, né? A vida dedicada em defesa da educação no nosso país e no mundo. A importância de Paulo Freire, ela é tão grande, não é só para o Brasil, né, mas para o mundo, que eu quero aqui registrar que a Organização das Nações Unidas, no dia seguinte a essa manifestação de ignorância, de intolerância, que foi essa faixa lá na Avenida Paulista, dizendo basta de Paulo Freire, a Organização das Nações Unidas, no outro dia, senhor presidente, divulgou em sua página no Facebook a frase, né, do querido Paulo Freire, abre aspas, educação não transforma o mundo, educação muda pessoas, pessoas transformam o mundo, fecha aspas. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui dizer que, a despeito de entender que nós devemos respeitar as mensagens que vêm das ruas e interpretá-las como recado aos homens e mulheres que exercem cargos públicos, entretanto, senhor presidente, eu quero crer que essas expressões de intolerância não encontram respaldo nesta casa, que essas expressões também não encontram respaldo nos partidos da base do governo e também não encontram respaldo nos partidos da oposição. Quero imaginar ainda que ninguém nesta casa, em sã consciência, acredita que a corrupção foi criação do PT e dos governos que lideramos, ou que nunca antes na história do Brasil houve tanta corrupção. Não. Todos nós aqui sabemos que o nosso sistema político é estruturalmente corrompido pelo poder econômico, que o financiamento empresarial das campanhas eleitorais torna a sociedade política refém de interesses minoritários da sociedade brasileira, enquanto os interesses populares são costumeiramente desprezados. Nós do Partido dos Trabalhadores ouvimos atentamente as múltiplas vozes da sociedade brasileira. Ouvimos tão atentamente que abdicamos do nosso programa original para conciliar interesses antagônicos e eleger democraticamente o primeiro operário e a primeira mulher presidentes da República. Será um pecado tremendo se os partidos da oposição ao governo da presidenta Dilma imaginarem que as vozes das ruas eram direcionadas apenas à situação, apenas ao PT, apenas aos que impunham com muito orgulho suas bandeiras vermelhas. Aliás, senhor presidente, quero aqui fazer um parênteses. Eu vi já aqui hoje na tribuna pessoas fazendo registro da pesquisa
divulgada pelo Datafolha nesta quarta-feira. Pesquisa que mostra, enfim, né, a má avaliação, né, do governo da presidenta Dilma. Nós, do Partido dos Trabalhadores, encaramos isso com toda a seriedade, com serenidade, até porque, né, temos certeza que essa pesquisa é uma fotografia do momento. Essa pesquisa, ela é um reflexo, né, enfim, da insatisfação, ela é o reflexo, inclusive, de medidas impopulares que o governo da presidenta Dilma teve que tomar, inclusive, recentemente, né? Ela é o reflexo também da dificuldade no campo da economia que o país está atravessando, mas eu quero aqui dizer com absoluta tranquilidade que não tenho a menor dúvida que a presidenta Dilma, em breve, recuperará a confiança e a credibilidade do povo brasileiro. Tenho a menor dúvida que, em breve, ela recuperará o apoio da sociedade brasileira, porque ela tem, né, um longo tempo aí pela frente e ela vai honrar com todos os compromissos que ela assumiu com o povo brasileiro no seu segundo mandato, retomando o crescimento da economia, mantendo o emprego, mantendo o poder de compra do trabalhador, as políticas sociais, os investimentos na infraestrutura, investindo fortemente na questão da educação. Agora, quando eu falo aqui, senhor presidente, que a gente não pode imaginar, inclusive aqui o parlamento, que essas vozes das ruas sejam direcionadas somente à situação ao PT, quando eu digo isso, é porque a mesma pesquisa também traz outro dado. É que o parlamento brasileiro teve nota pior do que o governo da presidenta Dilma. Nessa mesma pesquisa, o parlamento brasileiro alcança simplesmente 9% apenas de respeito junto à opinião pública. Isso é um dado para que nós possamos exatamente refletir. Portanto, senhor presidente, é nosso dever e obrigação abstrair o que há de comum nas múltiplas vozes da sociedade brasileira para construir consensos possíveis nesta casa. É nosso dever e obrigação ainda repudiar toda e qualquer ameaça à institucionalidade democrática, todo e qualquer ato de violência, pois se no domingo foi a sede do PT do Jundiaí que foi criminosamente incendiada, amanhã pode ser a do PMDB, do PSDB, do PSOL ou dos democratas, etc. O combate à corrupção, senhor presidente, é uma reivindicação presente nas múltiplas vozes da sociedade brasileira, presente nos programas de todos os partidos políticos aqui representados. Então, que sejam investigados e punidos corruptos e corruptores, mas que o Congresso Nacional seja capaz também de combater as causas da corrupção, de eliminar o mal pelas suas raízes. E uma das raízes da corrupção no Brasil é, inegavelmente, o financiamento privado das campanhas eleitorais. Enquanto diversos ministros do Supremo Tribunal Federal consideram o financiamento empresarial de campanhas eleitorais inconstitucional e aguardam que o ministro Gilmar Mendes emita seu parecer para julgar a ação impetrada pela OAB, existem setores no parlamento, respeito, mas caminhando exatamente na contramão da história. Existem setores caminhando exatamente na contramão dos anseios populares no Congresso Nacional, tentando tornar constitucional o financiamento privado das campanhas eleitorais. Eu me refiro a uma das propostas de emenda à Constituição, que está tramitando na Câmara dos Deputados, que tem como objetivo exatamente de constitucionalizar o financiamento empresarial a campanhas e partidos políticos. Proposta essa, a meu ver, que se for aprovada, vai significar um duro golpe, vai significar um grande retrocesso para a nossa democracia, porque simplesmente uma proposta dessa natureza, ela não contribuirá de maneira nenhuma para que tenhamos uma reforma política que oxigene, né, o sistema político eleitoral brasileiro, ela não contribuirá para que tenhamos uma reforma política que venha na direção da defesa da ética, da defesa da democracia e na defesa exatamente de aperfeiçoar os mecanismos de combate à corrupção e à impunidade. Sem aqui deixar de acrescentar, né, o caráter de
o financiamento empresarial de campanha, o caráter que ele traz, porque na hora que alimenta o poder econômico, desequilibra, causa assimetria, né, portanto, torna as disputas políticas extremamente desiguais, e isso, sem dúvida nenhuma, macula a própria essência da democracia. Mas, senhor presidente, para ir concluindo, quero aqui também dizer que entre os dias 20 e 29 de março, ocorre a Semana Nacional de Mobilização pela Reforma Política Democrática, uma campanha desencadeada pela CNBB, pela OAB, o chamado Movimento de Coalizão Democrática, também integrado por diversas outras organizações da sociedade civil, que já recolheu 500 mil de assinaturas em defesa de um projeto de lei de iniciativa popular, fundamentado sobre 4 eixos. Quais são? Primeiro, a proibição do financiamento de campanha por empresas e a doação do financiamento democrático de campanha. Segundo eixo, da proposta liderada pelo movimento da Coalizão Democrática por uma reforma política democrática e eleições limpas. Segundo eixo, eleições proporcionais em 2 turnos. Terceiro eixo, paridade de gênero na lista pré-ordenada. E o 4º eixo, fortalecimento dos mecanismos da democracia direta com a participação da sociedade em decisões nacionais importantes. Como as múltiplas vozes das ruas falam tanto aos partidos da base como aos partidos da oposição e guardam em comum o combate à corrupção, quero acreditar, senhor presidente, que os principais pontos do projeto da CNBB, da OAB e de diversas outras organizações da sociedade civil não serão desprezados pelo Congresso Nacional em benefício da manutenção do atual estado de coisas, sob pena de ferirmos fatalmente a democracia representativa, sob pena de alimentarmos cada vez mais a crise de representatividade do sistema político brasileiro, fortalecendo assim posições antidemocráticas e, por vezes, fascistas. Senhor presidente, em outro momento destacarei outros sentimentos que são comuns nas múltiplas vozes da sociedade que podem motivar consensos importantes no parlamento brasileiro para que não haja um apartheid entre a sociedade brasileira e a sociedade política. Portanto, senhor presidente, quero aqui, ao encerrar também, cumprimentar a presidenta Dilma, né, pela solenidade de hoje. Lá participei, junto com diversos colegas parlamentares, cumprimentar a presidenta Dilma, porque num gesto, né, sintonizado com as ruas, dialogando, né, com as ruas e com a sociedade, ela anunciou hoje um conjunto de medidas de combate à corrupção, de combate à impunidade. Como disse a presidenta Dilma, o combate à corrupção, o combate à impunidade requer, senhor presidente, que tudo isso seja encarado, seja tratado como uma política de Estado, implacável. E o que eu espero aqui é que nós façamos a nossa parte. Ela enviou um projeto de lei para vários projetos de lei para esta casa, que o Congresso Nacional faça a sua parte agora, faça o debate, aperfeiçoemos se for o caso, que o Poder Judiciário faça a sua parte e que a sociedade brasileira faça a sua parte também, senador Humberto, cobrando a aprovação dessas medidas e, sobretudo, a sua aplicação. E que, ao lado dessas medidas de combate à corrupção que ela acaba de enviar ao Congresso Nacional, se some uma outra, a meu ver, é mais importante, a mais decisiva para que a gente possa avançar do ponto de vista do fortalecimento da democracia, que é a reforma política. Muito obrigado.